Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos aqui nessa noite, uma noite de busca, de intercessão, de louvor, de adoração. E eu te convido agora a ficar de pé, para juntos nós começarmos essa noite, buscando a presença de Deus, onde iremos ouvir a palavra, iremos cantar, iremos declarar que Jesus é o único propósito de estarmos aqui, amém? E Ele é o único propósito, Ele é a única solução de todos os nossos problemas que nós pensamos todos os dias. Criamos 1000 possibilidades na nossa cabeça. Pensamos, se acontecesse isso, acho que as coisas seriam diferentes. Se eu ganhasse mais, se meu marido fosse assim, se meu filho fosse assado, se as coisas contribuíssem para o meu bem, as coisas seriam assim. Mas aqui nós estamos para aprender que dentre todas as situações, dentre tudo que acontece, todos os detalhes da nossa vida, os imprevistos, as coisas que não esperávamos, dentro de tudo isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nele nós temos plena confiança de que o nosso galardão, de que a nossa herança está guardada no Pai, está guardada à direita de Deus. E nós queremos construir isso na presença de Deus. Jesus é a nossa rocha, é o nosso alicerce. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é, Senhor, a nossa rocha firme em meio à tempestade. O Senhor é para onde nos guiamos quando nos perdemos, o Senhor é para onde olhamos quando está escuro, o Senhor é o nosso farol, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, o Senhor é o consolo em meio à tribulação do coração, em meio à ansiedade, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo que nós precisamos, e nós iremos construir a nossa vida em Ti. O Senhor é o nosso fundamento. Fala aos nossos corações. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Ele é santo. Santo és. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus.
eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Ele é santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Você declarará uma só voz, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Somente em ti não vou ser abalado. Espírito Santo de Deus, fortaleça essas palavras que cantamos quando dizemos que não seremos abalados, quando dizemos que queremos construir a nossa vida em Ti. Dá-nos força, Pai, perseverança. Dá-nos o desejo de fazer aquilo que é certo, que é colocar o Senhor sobre todas as coisas em nossas vidas. Abençoa os nossos planos para esse ano, abençoe os nossos desejos, Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos impulsos em Ti. Guarda, Senhor, a nossa casa sobre a rocha, coloque ela sobre a rocha. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, que seja entregue no Seu altar. E dentro de nós não existe poder para render dessa forma, pois em nós habita o pecado, habita a carne, e nós somos inclinados para nos afastar de Ti e tomar o controle. Por isso, Pai, através do Teu Espírito, reacenda a chama de rendição em nosso ser, reacenda em nosso coração a chama, e faz-nos que venhamos a entregar todas as coisas, render todas as coisas, que possamos semear e o Senhor dará o crescimento. E a cada dia iremos romper em fé, e a cada dia poderemos confiar mais e mais em Ti. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida te revestirá do teu poder.
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou lutar. Vamos declarar a sua voz. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos meus, amém? Antes de você tomar o seu assento, coloque as suas mãos sobre o teu coração e repita comigo essa oração, mas de todo o seu coração. Clame desesperadamente comigo esta oração. Amado Espírito Santo, leva-me a compreender o que ainda não compreendi. Desperta-me para viver o que ainda não estou vivendo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui nessa noite, tanto você aqui presente, aqueles que estão conosco por meio da transmissão. Que o Senhor abençoe sua vida. E nós vamos continuar firmes, semeando com fé, porque nós cremos quando semeamos com fé, nós iremos colher somente aqui coisas grandes que nem imaginamos, irmãos. Coisas gloriosas que exaltará o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós iremos compartilhar hoje sobre a semente superficial. Esta parábola teve início logo no capítulo 13. Era um dia em que Jesus havia realizado já muitas coisas como resultado da vontade do Pai. E ele já havia realizado grandes feitos. E à tarde ele foi na beira da praia, se assentou no barco. E logo chegou uma grande multidão para ouvi-lo. E ele começou a contar uma história, uma parábola. E diz: eis que o semeador saiu a semear. E ele, ao contar essa parábola, ele citou o que nós ontem compartilhamos, que o semeador saiu para semear, lançou a semente à beira do caminho, mas veio as aves e a comeram. Em seguida, Jesus, ele compartilhou, enquanto o semeador continuou a semear, parte da semente. Vai acontecer milagres. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E Jesus, ele conclui essa primeira parte dizendo: saindo porém o sol e queimou, porque não tinha raiz, e logo secou-se. O sol
simboliza ou representa a perseguição. Jesus, quando estava falando nessa época, estava já preparando, entender que seria um período de muita perseguição por conta da palavra. Não seria um tempo em que as pessoas facilmente iriam receber a palavra e desfrutar de uma vida com Ele, uma comunhão com Ele. Não, seriam poucos. Pelo menos de cada 4, apenas um teria uma grande probabilidade de permanecer. Isso diante da multidão, certamente eu imagino um cenário que eles ficaram realmente muito alarmados. E logo os discípulos perguntaram ao mestre, mas qual é? Explica-nos essa parábola. E é interessante que o Senhor, Ele trouxe essa explicação, ainda neste capítulo. Pode passar, por favor, precioso? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com uma alegria. Quantas vezes você já recebeu a palavra e despertou em você alegria? Quantas vezes? Isso é maravilhoso, não é? Qual é o sentimento que a gente logo sentimos ao receber a mensagem de Deus, ao ouvir a voz do Senhor? Podemos sentir alegria por sentirmos que há esperança para a nossa vida. Desperta-nos uma alegria ao saber da esperança que temos, ao saber assim, olha, há esperança para a minha vida. Essa esperança tem um nome que se chama Jesus. Desperta em nós uma alegria de esperança, saber que em Cristo os nossos pecados são perdoados, saber que em Cristo nós podemos recomeçar. Desperta uma alegria ao saber que os meus pecados, se eles foram perdoados, que eu posso recomeçar a minha história. Desperta realmente um sentimento de alegria. Porém, essa alegria não pode e nem deve nos iludir diante da vida real. Essa alegria não pode nos iludir diante dos desafios da vida real. E o problema muitas vezes é este, irmãos. Essa semente, ela só fica na superficialidade, ou seja, não rompe com as barreiras das emoções. Quantos de nós passamos ou estamos passando ainda nesse processo de despertamento espiritual, de crescer numa comunhão plena com o Senhor, mas dependemos muito ainda das nossas emoções e não da fé? Irmãos, nós precisamos aprender a viver pela fé, depender da fé, e não de nossas emoções. Muitas vezes nós classificamos o culto pelas nossas emoções e não pela fé. O que verdadeiramente a palavra do Senhor nos tocou, nós muitas vezes definimos pelas emoções. Isso, muitas vezes a palavra não rompe as nossas emoções, porque, oba, como é bom sentir. Quando ouvimos a palavra de Deus, sim, nos traz alegria, para outros pode trazer temor, porque, meu Pai, o Senhor falou comigo, agora eu não tenho mais desculpa. Queridos, pode despertar em nós alegria, mas também, quando o Senhor fala conosco, verdadeiramente, quando ouvimos com todo o coração, ela desperta temor na gente. Temor não é medo de Deus, mas é um respeito, um zelo agora em nosso coração que temos por Deus, porque já não estamos mais na ignorância. Agora não tenho mais desculpa ou dizer assim, eu não sabia. Agora a minha consciência, ela já está informada diante das minhas atitudes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acredita que todos se agradam com a sua alegria? Nem todos se agradam com a sua alegria. Nem todos possam se alegrar com você. É claro que a palavra nos orienta, é um princípio importante, nós alegrar com aqueles que se alegram. Isso está se referindo que deve ser a cultura que deve nos mover como servo de Deus, como filho de Deus, se alegrar uns com os outros, mas tratando-se daquelas pessoas que ainda não tiveram um despertamento espiritual, não se agrada da sua alegria. Quando você agora recebe a palavra, logo desperta uma alegria. Mas algumas pessoas não ficam felizes com a sua alegria, não se agradam com a sua alegria. Por exemplo, o traficante não está mais feliz ao saber que você não vai dar mais lucro para ele. Seja
O boteco, por exemplo, não vai ficar mais feliz ao saber assim, poxa vida, perdi um crente fiel aqui. Enquanto sua família está feliz por saber da sua decisão que você tomou a receber a palavra, muitos não estão contentes com isso, mas quer saber a verdade? Glória a Deus pela tristeza por esse motivo, irmãos. Se podemos muitos ficarem tristes porque, olha, nós somos alegres agora porque a minha família está feliz, porque Jesus ouviu as suas orações, está restaurando, salvando, ainda que muitos não venham se agradar da minha alegria. Isso é importante, irmãos, ao saber, ó, nem todos vão se agradar com a minha alegria. Nós recebemos a palavra e logo sim desperta uma alegria. Mas a palavra não somente vai despertar em nós alegria. Como falamos, irmãos meus, se eu e você dependermos de nossas emoções para caminharmos com Deus, nós não estaremos preparados para enfrentar os desafios da vida real. Porque o Senhor mesmo disse, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração significa prazo de validade. Essa alegria, ela é momentânea, essa semente se despertou, você começou a sentir alguma coisa, mas não significa que você ouviu que já está gerado em você, não significa quando você entende uma palavra, um princípio, não significa que você já está formado em você. Por exemplo, pelo fato de eu ler um livro sobre maturidade, não significa que eu já sou maduro pelo fato de eu compreender o conteúdo. Muitas coisas nós ouvimos, traz aquela alegria, entendi, mas agora vamos caminhar, vamos aprender a caminhar com o Senhor todos os dias, vamos caminhar na presença do Senhor todos os dias. Irmãos, se nós dependermos nossas emoções e não criarmos raiz, de buscar uma intimidade com a presença do Senhor, irmãos, porque preste atenção em algo, para você que está começando essa caminhada com Deus, ou você que já está há tanto tempo, talvez não compreendeu isso ainda, a tendência de nós andarmos com Deus é depender cada vez menos das emoções e depender mais da fé. A tendência de um cristão de caminhar a uma maturidade com Deus, andar com Cristo, ser firme na fé e ser frutífero sua caminhada com Deus, há uma coisa necessária: não depender das emoções, depender cada vez menos das emoções e depender cada vez mais da fé, de uma convicção. Sabe, irmãos, isso é um desafio para mim e para você. Isso é possível sim, quando criamos uma raiz, uma convicção, uma certeza de andar com Deus, é de ser fiel a Ele, mesmo não sentindo nada. Ser fiel ao Senhor, mesmo não sentindo a presença dEle, muitas vezes é assim. Você consegue ainda assim ser fiel ao Senhor, mesmo não sentindo nada? Você orar e crendo que a sua oração rompeu o teto, e chegou no altar do Senhor, mesmo que você não sentiu nada? Como nós precisamos, irmãos, apropriarmos da palavra e criar raiz, porque se não realmente embasar nossa fé na palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, logo, esta semente, ela terá apenas um prazo de validade, e é triste saber que muitos só dão a iniciativa de começar algo, mas não sigam adiante, porque já passou as emoções, abandonam tudo. Quando vem a primeira prova, os primeiros perrengues, logo abandona. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Imagina aquela multidão, e a palavra chegou até nós hoje, dizendo: olha, você não pode ficar somente na superficialidade da caminhada com Deus. Isso porque ela vai ser apenas o que você sentir da palavra, a qualquer sensação que for, pode, se você ser movido pelas suas emoções, será apenas um prazo de validade, vai durar só um tempo. Por quê? Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo escandaliza, por causa da palavra, logo escandaliza. Tem outras versões que diz, por causa da palavra, logo se ofende. Sabe, irmãos, é quando nós estamos assim, tão movido pela emoção, que a gente nem sequer se dá conta, pera lá, agora começou a guerra. Agora nós temos uma consciência movida pela palavra. Agora, o que antes era normal para mim, me incomoda.
E quer saber o que gera isso? Gera uma crise na gente. E parece que podemos chegar no ponto de dizer assim, parece que minha vida está pior do que antes de começar a congregar, de antes de vir para a igreja, de antes de entregar a minha vida para Jesus. Parece que agora tudo está dando errado. Quantas vezes você já falou isso? Mas para pensar e preste atenção numa coisa. Pergunto, sua vida agora parece que está tudo dando errado, ou o Senhor abriu os teus olhos para que você perceba o que está fora do lugar? Tudo está dando errado, ou Deus está consertando o que está errado? Porque a partir do momento que Ele assume o controle total e cabal, o governo da sua vida, do seu coração, agora, Ele que vai conduzir. Até onde você semeou na sua vida como uma pessoa independente, não se importava com as coisas de Deus, vivia para si mesmo, vivia para si mesma, mas agora que o Senhor abriu os teus olhos, você, a partir do momento que entregou sua vida a Ele, Ele vai conduzir. Ele vai simplesmente remover, olha, isso aqui não é minha vontade, isso aqui não é minha vontade, e isso, irmãos, é uma coisa que podemos sofrer, porque muitas dessas estamos enraizados, estamos apegados. Falta-nos tempo para falar sobre isso, mas a importância, queridos, de nós rompermos com as emoções, porque olha só o que diz em Salmo 11, no verso 3, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que é a vida de um cristão sem fundamento? Não tem como andar com Deus se não for por meio dos fundamentos, por meio de princípios, irmãos. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Mas eu preciso concluir. Jesus, Ele trouxe uma promessa, se referindo que mesmo que você venha passar perseguição por causa da palavra, por causa de mim, Ele mesmo disse, bem-aventurados sois, se sofreres por minha causa. Olha só, é uma promessa. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. E ele disse para que nós devemos o quê? Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. É grande a sua recompensa nos céus. Mas preste atenção numa coisa, meus irmãos. O Senhor está prometendo que nós iremos ser recompensados, mesmo não sendo digno, mas a bondade dEle nos move a isso, promete isso. Mesmo que você seja perseguido por causa de mim, zombado por causa de mim, rejeitado por causa de mim, não sendo mais aceito pelo grupo que você participava antes de conhecer a palavra, e agora está sendo rejeitado por causa de mim, você receberá uma recompensa em seu interior, que vai suprir tudo isso. Você vai ganhar muito mais do que você está perdendo ao andar na presença do Senhor. O que o Senhor deixou bem claro é, por causa de mim. A questão é, tudo que está acontecendo na minha vida é por causa de Jesus ou é pela minha culpa? Por causa de Jesus ou por causa de mim? E muitas vezes, irmãos meus, nós podemos atribuir dizendo assim, olha, agora que eu assumi a minha fé, eu passei a jejuar, passei a levar Deus a sério na minha vida, e tantas coisas estão passando a acontecer, tantas situações, tantas oposições, opressões. A pergunta é, por causa de Cristo ou por causa de você? Isso é por causa da minha fé ao ser fiel ao Senhor, ou é pelas minhas jacosices ainda? É por causa de Cristo que eu estou negando a não ser mais cúmplice das obras das trevas? Ou, na verdade, é porque eu ainda estou tendo aliança com coisas que não deveria ter? Eu estou sendo cúmplice ainda de coisas que não deveria ser cúmplice? Eu estou pecando em cima do pecado de outras pessoas, e as consequências estão vindo para a minha vida. E como eu posso afirmar que eu estou sofrendo por causa de Cristo? Por ser fiel a Jesus, por ser fiel à palavra. Ah, irmãos meus, se for pela palavra, fique firme, não recue por nada, ainda que as suas emoções no momento não sejam de alegria, o que é importante é a sua fidelidade, porque muitas vezes para sermos fiéis ao Senhor, faremos isso com lágrimas e não com uma alegria. Iremos chorar por sermos fiéis ao Senhor, para depois transbordarmos de alegria.
Para sermos fiéis ao Senhor nesses dias, irmãos meus, muitas vezes temos que fazer isso com lágrimas, com um choro e quebrantamento, para trazer contentamento ao coração de Deus. Quer estar disposto verdadeiramente a honrar ao nome do Senhor na sua vida, não importa se há momentos que vão ter que sofrer ou se alegrar. Temos que aprender com Paulo, o que ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação, ou seja, não dependo das emoções, e muito menos da circunstância. Irmãos, isso é possível se a palavra que está sendo semeada, se ela gerar vida dentro de nós, e não ficar somente na superficialidade, somente nas emoções. Precisa romper com as nossas emoções. Se passar as emoções, mas você guarda no seu coração uma certeza: o Senhor falou comigo, eu creio nessa palavra, e você declara no seu coração, ministre para você mesmo. Não podemos, irmãos, ser íntimos do coração do Pai se a gente viver somente na superficialidade. E quem vive na superficialidade não permanece. Não tem como permanecer, irmãos. Mas eu creio que você está aqui porque você está decidido a ir mais longe, ir mais além na presença do Senhor. E não viver dependente das emoções, mas sim viver pela fé, como o Senhor nos chama para andar com Ele, por meio da fé. Amém, irmãos meus? Se coloque de pé, queridos, por favor. Quero orar neste momento, queridos. Enquanto os irmãos louvor vão estar vindo aqui, daqui a pouco nosso amado pastor Denis vai estar orando pelos pedidos de oração referente ao mês de agosto. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te amamos, porque a tua palavra, o Senhor a comparou como uma semente. A semente, ela é viva. Assim a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. Pai, nós cremos que a tua palavra tem poder de nos capacitar, de nos habilitar a vencer todo o sistema corrompido deste mundo, e tudo aquilo, Senhor, obras da carne, nossa natureza humana, é possível se verdadeiramente andarmos com fundamento, alicerçado, enraizados na tua palavra, Senhor, firmes e convictos, Senhor, decididos de todo o coração a não olhar mais para trás, de mantermos firmes a decisão a qual o Senhor nos convenceu a tomar. Pai, nós oramos, ensina-nos a verdadeiramente a dependermos pela fé e não das emoções, Senhor. Tua palavra, Senhor, nos leva a compreender que fé não é sentimento, ela é uma convicção, é uma verdade que nos move, é uma verdade imprimida em nosso coração, ela traz em nossa consciência. O Senhor nos ministra o tempo todo por meio dessa verdade, ainda que não sentimos o tempo todo, Senhor. Ah, meu Pai, nós clamamos que a tua igreja assim venha caminhar para um nível de intimidade na tua presença, Pai, movidos pela tua graça e bondade, no nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, Senhor. Enquanto louvarmos, irmãos meus, você que ainda não trouxe o pedido de oração referente ao mês de agosto, por favor, saia dos seus lugares, venham aqui, deixe no vaso, logo nós estaremos orando juntos, queridos. És incomparável, és inigualável, abre os meus olhos. Vamos declarar isso juntos. Mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Só teu nome, Jesus. Convidar o ministério de intercessão, a nossa equipe que vem aqui à frente. Nós vamos orar agora pelos pedidos de agosto e vamos orar por esse mês e colocar diante do altar do Senhor.
Pode vir aqui, irmãos e irmãs, estendam suas mãos. Você que está no seu lugar e tem um pedido aqui dentro, você que está na sua casa, está fazendo também o seu pedido, conecte o seu coração, nós vamos orar juntos. Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso mês de agosto. Já chegamos nele pela fé, com a Tua presença, com o Teu cuidado, com a Tua provisão, com a Tua proteção. Nós declaramos, ó Deus, que toda a armadilha do inimigo contra a nossa vida nesse mês de agosto não prosperará. Nós, ó Deus, estaremos mais firmes do que antes. Os nossos propósitos estarão plenos no Senhor. As nossas decisões de andar com o Senhor e de fazer a Tua vontade ainda estarão firmes no mês de agosto. Elas não passarão, não serão de pouca duração, não terão prazo de validade, porque nós estamos no Deus que permanece, e nós então permanecemos no Senhor, e a Tua palavra permanece em nós, e assim nós seguimos em fé e em esperança. O mês de agosto não é um mês de cachorro louco, não é um mês, ó Deus, de coisas horríveis, não é um mês onde as coisas se alteram, o caos. É um mês da bênção, da ordem, da provisão, da palavra liberada do Senhor sobre nós, onde nós andamos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Por isso nós profetizamos que os nossos pés pisarão no mês de agosto com a bênção do Senhor, com o Teu cuidado, com o Teu livramento e com tudo que precisamos para cumprirmos o Teu propósito e a Tua vontade. Senhor, aqui estão os pedidos, os clamores, as necessidades apresentadas ao Senhor, que subam até o Teu altar, que cheguem até a Tua presença, não só a letra que foi escrita, mas o clamor da alma, o gemido do coração possa chegar até a Tua presença. Assim nós oramos, assim nós abençoamos o nosso mês de agosto e confiamos e continuamos crendo, rompendo em fé de que o Senhor está fazendo em nossas vidas, ainda que seja invisível. Nós nos apropriamos pela fé da Tua provisão, bondade e fidelidade e de todas as Suas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Você recebe o mês de agosto como bênção na sua vida, amém? Amém. Então amanhã nós vamos receber o mês de setembro. Até amanhã, se Deus quiser, queridos, às 8 horas aqui.